Audiobook O Indivíduo e a Natureza dos Eventos em Massa. Um livro de Seth por Jane Roberts. Capítulo 8. Homens, moléculas, poder e livre-arbítrio. Seção 856. Próximo capítulo, capítulo 8. Hubert recebeu corretamente. O título é esse mesmo. Homens, moléculas, poder e livre-arbítrio. Antes de terminarmos esta seção específica do livro, tratando de pessoas assustadas, idealismos e interpretações do bem e do mal, há outro exemplo que gostaria de mencionar. É o caso Watergate. Ontem à noite, Hubert e Joseph assistiram a um filme, uma dramatização ficcional dos eventos de Watergate. Normalmente uma sessão teria sido realizada, mas Hubert estava interessada no filme e eu estava interessado nas reações de Hubert e Joseph a ele. De uma forma ou de outra, assisti ao programa com nossos amigos. Na verdade, eu me permiti tomar conhecimento principalmente do pensamento de Hubert, percepções enquanto via o filme. Por dessas curiosas coincidências, que não são coincidências, outra representação dramática desta mesma saga de Watergate estava sendo exibido simultaneamente em outro canal, este retratando o segundo nascimento espiritual de um dos melhores companheiros do presidente. Examinaremos brevemente todo esse caso, lembrando alguns das nossas perguntas anteriores. Quando um idealista se torna fanático e como? E como pode o desejo de fazer o bem trazer resultados catastróficos? O presidente da época, e durante toda a sua vida antes, era no fundo um idealista severo e reprimido de uma religião bastante convencional. Ele acreditava em um bem idealizado, embora acreditasse com mais firmeza e, simultaneamente, aquele homem era fatalmente falho, cheio de maldade, mas naturalmente dado a más intenções do que boas intenções. Ele acreditava na necessidade absoluta de poder, ao mesmo tempo convencido de que não o possuía. E, além disso, ele acreditava que, nos termos mais básicos, o indivíduo era impotente para alterar a marcha devastadora do mal, a corrupção que ele viu dentro do país e em todos os outros países do mundo. Não importa quanto poder ele alcançou, parecia-lhe que outros tinham mais, outras pessoas, outros grupos, outros países, mas seu poder ele via como maligno. Pois, enquanto ele acreditava na existência de um bem idealizado, ele sentiu que os maus eram poderosos e os bons eram fracos e sem vigor. Ele se concentrou no vasto abismo que parecia separar o bem idealizado e a corrupção prática e sempre presente que, em seus olhos, cresceram aos trancos e barrancos. Ele se via como justo. Aqueles que não concordaram com ele viu como seus inimigos. Eventualmente, parecia que ele estava cercado pelos corruptos e que qualquer meio em disposição foi justificada para derrubar aqueles que o ameaçariam, a presidência ou o Estado. Ele estava tão paranoico quanto qualquer pobre homem ou mulher iludida que sente sem provas que ele ou ela está sendo perseguido por criaturas do espaço, inimigos terrenos ou terrestres, ou poderes psíquicos malignos. Essas pobres pessoas construirão para si uma sequência lógica de eventos na qual o encontro mais inocente é transformado em uma ameaça assustadora. Elas projetam esse medo para fora até que pareçam encontrá-lo em cada pessoa que encontra. É óbvio para a maioria dos outros que tais visões paranoicas não são baseadas em fatos de massa. Seu presidente naquela época, entretanto, tinha em seu comandar uma vasta informação, de modo que ele estava ciente de muitos grupos e organizações que não concordavam com suas políticas. Ele usou aqueles como escudo e como outras circunstâncias, um paranoico para usar a visão de um carro de polícia para convencer-se de que estava sendo perseguido pela polícia ou pela FBI ou qualquer que seja. O presidente se sentiu ameaçado e não apenas pessoalmente ameaçado, pois ele sentiu que o bem que ele representava em sua própria mente estava em perigo. E, novamente, uma vez que o bem idealizado parecia muito remoto e difícil de alcançar, qualquer meio era justificado. Aqueles que o seguiram, no gabinete e assim por diante, possuíam os mesmos tipos de características em algum grau ou outro.
Ninguém é tão fanático e ninguém pode ser mais cruel do que os autojustos. É muito fácil para tais pessoas tornar-se convertido. Após tais episódios, colocaram-se mais uma vez do lado do bem, em busca do poder de comunhão, voltando-se para a igreja em vez do governo, ouvindo em uma forma ou de outra a voz de Deus. Então, como pode o idealista bem intencionado saber se sua boa intenção levará a alguma atualização? Como ele pode saber, ou como ela pode saber, se essa boa intenção pode ou não, de fato, levar a desastrosas condições, quando o idealista se torna fanático? Veja desta forma: se alguém lhe disser que o prazer é errado e a tolerância é fraqueza, e que você deve seguir este ou aquele dogma cegamente em obediência, e se lhe disserem que este é o único caminho certo para o bem idealizado, provavelmente você está lidando com um fanático. Se vocês são instruídos a matar pelo bem da paz, você está lidando com alguém que não entende a paz nem a justiça. Se para você é dito para desistir do seu livre-arbítrio, você está lidando com um fanático. Tanto os homens quanto as moléculas que habitam um campo, tantos homens e também as moléculas habitam em um campo de probabilidades, e seus caminhos não são determinados. A vasta realidade das probabilidades torna a existência do livre-arbítrio possível. Se as probabilidades não existissem e se você não estava até certo ponto cientes de ações e eventos prováveis, não apenas você não poderia escolher entre eles, mas é claro que não teria quaisquer sentimentos de escolha. Você estaria inconsciente de tudo o seu emitir. Por meio de suas escolhas conscientes mundanas, você afeta todos os eventos do seu mundo, de modo que o mundo de massa é o resultado de múltiplas escolhas individuais. Você não poderia fazer escolhas se você não sentisse impulsos para fazer isso ou aquilo, de modo que as escolhas geralmente envolvam você na tomada de decisões entre vários impulsos. Impulsos são impulsos que se tornam ações. Alguns são conscientes e outros não. Cada célula do seu corpo sente o impulso para a ação e obtém a resposta e a comunicação a cada um deles. Você foi ensinado a não confiar em seus impulsos. Agora, impulsos, no entanto, podem ajudá-lo a desenvolver eventos de poder natural. Os impulsos nas crianças ensina a elas a desenvolver seus músculos e mentes em sua própria maneira. E como você verá, esses impulsos de natureza privada são, no entanto, também como uma base na situação maior da espécie e no planeta, de modo que, idealmente, a realização do indivíduo conduz automaticamente ao melhor bem da espécie. Seção 857. Os impulsos, portanto, fornecem ímpeto para o movimento. Persuadir o corpo físico e a pessoa mentalmente para a utilização de força física e mental. Eles ajudam o indivíduo a impressionar o mundo, isto é, a agir sobre ele e dentro dele de forma eficaz. Os impulsos também abrem opções que poderiam estar conscientemente disponíveis antes. Costumo dizer que as células pré-cognato, o ato da pré-cognição, e neste nível de situação, o corpo está ciente das vastas informações não conscientemente conhecidas ou aprendidas. O universo e tudo dentro dele é composto de informação. Mas essas informações estão informações sobre todo o universo. Está sempre latente dentro de cada parte do que o completa. A força motriz do universo e de cada partícula, ou onda, ou pessoa dentro dele é um impulso magnífico em direção a probabilidades criativas e a tensão que existe, a tensão exuberante que existe entre escolhas prováveis e eventos prováveis. Isso se aplica a homens e moléculas e para todas aquelas divisões menores hipoteticamente teorizadas com os que os cientistas gostam de se surpreender. Divisões ou unidades. Em termos mais mundanos, os impulsos muitas vezes vêm do inconsciente. Este conhecimento
é espontâneo e automaticamente recebido pela energia que compõe seu corpo, e depois é processado para que as informações pertinentes que se aplicam a você possam ser aproveitadas. Idealmente, seus impulsos são sempre em resposta aos seus próprios interesses e, novamente, para os melhores interesses de seu mundo também. Obviamente, há uma profunda e prejudicial desconfiança dos impulsos no mundo contemporâneo, como, em seus termos, tem havido ao longo da história que você segue. Os impulsos são espontâneos e você foi ensinado a não confiar nas porções espontâneas do seu ser, mas confia na sua razão e no seu intelecto, que ambos operam incidentalmente bastante espontaneamente a propósito. Quando você se deixa sozinho, você é espontaneamente razoável, mas por causa de suas crenças, parece que a razão e a espontaneidade apresentam-se como pobres companheiros. Psicologicamente, seus impulsos são tão vitais para o seu ser quanto os seus órgãos físicos os são. Eles são tão altruístas quanto o seu corpo físico, quanto os órgãos são para o seu corpo físico. E eu gostaria que essa frase fosse lida várias vezes. E, no entanto, cada impulso é adequado e adaptado diretamente ao indivíduo que sente isso. Idealmente, seguindo seus impulsos, você sentiria a forma impulsiva, como diz Hubert, de sua vida. Você poderia não gastar tempo imaginando qual seria o seu propósito, pois isso faria-se conhecido por você. Como você percebeu a direção em que seus impulsos naturais liderados, sentiu-se a exercer o poder no mundo através de tais ações. Mais uma vez, os impulsos são portas para a ação, a satisfação, o esforço do poder mental e físico natural, o caminho para sua expressão, a avenida onde a sua expressão privada cruza o mundo físico e o impressiona. Muitos cultos, de um tipo ou de outro, e muitos fanáticos procuram dividi-lo de seus impulsos naturais para impedir sua expressão. Eles procuram sabotar sua crença em seu ser espontâneo para que o grande poder dos impulsos torne-se condenado. As avenidas de probabilidade são fechadas pouco a pouco até que você realmente viva. Se você seguir tais preceitos e em um ambiente mental fechado em que aparece que você é impotente. Parece que você não pode impressionar o mundo como você deseja, que seus ideais sempre devem ser natimortos. Parte disso já foi discutido anteriormente neste livro. No caso da tragédia de Jonestown, por exemplo, todas as portas para uma provável ação pareciam encerradas. Os seguidores foram ensinados a agir contra seus impulsos naturais como membros de suas famílias. Eles foram ensinados a não confiar no mundo exterior e, pouco a pouco, o idealismo equivocado e uma versão exagerada do mal do mundo bloqueou todas as portas através das quais o poder poderia ser exercido. Todas as portas menos uma. O desejo de suicídio é muitas vezes o último recurso deixado para pessoas amedrontadas, cujos impulsos naturais para a ação são condenadas, intensificado por um lado e ainda negado a qualquer expressão prática. Há um impulso natural de morrer por parte dos homens e dos animais, mas em tais circunstâncias, como estamos discutindo aqui, o desejo se torna o único impulso que o indivíduo se sente capaz de expressar, pois parece mal outras vias de expressão que foram fechadas. Há muita incompreensão sobre a natureza dos impulsos, por isso vamos discuti-los bastante detalhadamente. Eu sempre quero enfatizar a importância da ação individual, pois somente o indivíduo pode ajudar a formar organizações que se tornam veículos físicos para a efetiva expressão de ideias. Somente as pessoas que confiam em seus seres espontâneos e a natureza altruísta de seus impulsos podem ser conscientemente sábias o suficiente para escolher entre uma miríade de futuros prováveis, eventos mais promissores, pois, novamente, os impulsos levam não apenas ao melhor dos interesses de cada pessoa em consideração, mas as de todas as outras espécies. Estou usando em termos impulsos para a compreensão do público em geral, e nesses termos, moléculas e prótons têm impulsos. Nenhuma consciência simplesmente reage a estímulos, mas tem seu próprio impulso para o crescimento e realização.
Parece para muitos de vocês que os impulsos são imprevisíveis, contraditórios, sem razão, o resultado de misturas erráticas de produtos químicos do corpo e que eles devem ser esmagados com tanta intenção mortal quanto alguns de vocês podem quando borrifam um mosquito com inseticida. Muitas vezes o inseticida mata mais que o mosquito e seus efeitos podem ser de longo alcance e possivelmente ter consequências desastrosas. No entanto, para muitos consideravam os impulsos como caóticos, sem sentidos, ou pior, prejudiciais para uma vida ordenada. Representa, de fato, uma atitude muito perigosa, uma tentativa que causa muitos de seus outros problemas. Uma tentativa que muitas vezes distorcem a natureza dos impulsos. Cada pessoa é impulsionada pelo desejo de agir e agir beneficamente, altruisticamente, para praticamente colocar seu selo ou um selo sobre o mundo. Quando tais impulsos naturais para a ação são constantemente negados durante um período de tempo, quando são desconfiados, quando o indivíduo se sente em batalha com seus próprios impulsos e fecha as portas para as ações prováveis, então essa intensidade pode explodir em qualquer via de fuga que ainda esteja aberta. Não estou falando de nada como repressão, como é usado por psicológicos, mas uma questão muito mais profunda. Aquela em que o próprio eu é tão desconfiado de que impulsos naturais de qualquer tipo se tornem suspeitos. Você tenta vacinar-se contra vocês mesmos. Uma situação quase impossível, claro. Você espera que seus motivos sejam egoístas porque foi isso que você criou deles. E então, quando você se pega com motivos indelicados, você está quase consolando-se porque você pensa que pelo menos você está comportando-se bem. Quando você se encontra com bons motivos, você desconfia deles. Certamente você pensa, por trás desse aparente altruísmo deve haver de fato alguns motivos nefastos ou, na melhor das hipóteses, egoístas que me escapam. Você está sempre examinando os seus impulsos, mas raramente examina os frutos do seu intelecto. Pode parecer que as ações impulsivas correm desenfreadas em sua sociedade, no comportamento de culto, por exemplo, ou no comportamento de criminosos ou por parte dos jovens, mas tais atividades mostram, em vez disso, o poder de impulsos negados, sua expressão natural, intensificados e focados, por um lado, em padrões altamente realizados de comportamento, e em outras áreas onde as expressões foram negadas. Um determinado idealista acredita que o mundo está caminhando para um desastre e ele é impotente para evitá-lo. Tendo negado seus impulsos, acreditando que eram errados e tendo impedido sua expressão do seu próprio poder de afetar os outros, ele pode, por exemplo, ouvir a voz de Deus. Essa voz pode dizer-lhe para cometer qualquer um de uma série de atos nefastos, para assassinar os inimigos que estão no caminho do seu grande ideal. E pode parecer para ele e para os outros que ele tem um impulso de matar, de fato, um decreto interior de Deus para fazê-lo. De acordo com as condições, essa pessoa pode ser membro de um pequeno culto ou chefe de uma nação, ou um criminoso ou um herói nacional que afirma agir com a autoridade de Deus. Mais uma vez, o desejo e a motivação para agir são tão fortes dentro de cada pessoa que não será negado. E quando for negado, então pode ser expresso de uma forma pervertida. O homem não deve apenas agir, mas deve agir de forma construtiva e deve sentir que age para o bem. Somente quando o impulso natural é negado consistentemente, o idealista se transforma em fanático. Cada pessoa, em sua própria maneira, é um idealista. O poder é natural. É a força, o poder do músculo para mover ou o olho para ver, da mente para pensar, o poder das emoções. Estas representam o verdadeiro poder, e nenhuma acumulação de riqueza ou a aclamação pode substituir aquele senso natural de poder, se estiver faltando. O poder sempre está com o indivíduo, e do indivíduo todo o poder político deve fluir. A democracia é uma forma de governo altamente interessante, altamente significativa, porque exige muito da consciência do indivíduo e porque deve repousar primariamente sobre uma crença nos poderes do indivíduo. É uma homenagem a essas crenças que se persistiu em seu país e operou com tanta vitalidade em face das crenças opostas oficialmente sustentada pela ciência e religião.
A ideia de democracia expressa a existência de um alto idealismo, um que exige política e organizações sociais que são eficazes até certo ponto em fornecer alguma expressão prática desses ideais. Quando essas organizações falham e um abismo entre o idealismo e o bem realizado tornam-se muito grande, então tais condições ajudam a transformar alguns idealistas em fanáticos. Aqueles que seguem com grande rigor os ditames da ciência ou da religião pode mudar de lado em um momento. O cientista começa a derrubar mesas ou o que quer que seja, e de repente, enojado por os limites do conhecimento científico, ele volta toda a sua dedicação ao que ele pensa como seu oposto, ou puro conhecimento intuitivo. Assim, ele bloqueia sua razão como fanaticamente como antes ele bloqueou suas intuições. O empresário que acreditava nos princípios darwinianos e a luta pela sobrevivência que justificou a injustiça e talvez um roubo ou o seu ideal de sobreviver em um ambiente competitivo, de repente ele se transforma em um fundamentalista em termos religiosos, tentando ganhar sua sensação de poder agora, talvez dando a riqueza que ele acumulou, tudo em uma tentativa emaranhada de expressar um idealismo natural em um mundo prático. Como você pode confiar em seus impulsos quando lê, por exemplo, que o homem comete um assassinato porque tem um forte impulso de fazê-lo ou porque a voz de Deus ordenou isso? Se alguns de vocês seguiram os seus impulsos agora, por exemplo, seu primeiro estado natural pode parecer que eles seriam cruéis ou destrutivos. Como seus impulsos afetam o seu futuro e suas experiências, suas experiências ajudam a formar um mundo prático de massa, criando a sua realidade e a realidade de massa. Seção 859. Novamente, você foi ensinado a acreditar que os impulsos são errados, geralmente falando, ou na melhor das hipóteses, que eles representam mensagens de um subconsciente nefasto, dando voz a humores e desejos sombrios. Por exemplo, muitos de vocês acreditam na base da psicologia freudiana, que o filho naturalmente quer substituir o pai nas atenções de sua mãe, e que, sobre o amor do filho por seu pai, existe a intenção assassina de matá-lo. Idiotice ridícula. Hubert tem lido sua própria velha poesia e ficou horrorizado ao descobrir tais crenças de forma bastante brutal e concentrada. Até o nosso, as sessões começaram a seguiu a linha oficial de consciência, embora ele protestasse contra aqueles preceitos, ele não poderia encontrar outra solução. O eu, tão espetacularmente vivo, parecia equipado com razão para entender a grande importância de sua própria extinção. Tal tragédia para projetar sobre a personalidade viva. Você não pode começar a ter uma verdadeira psicologia novamente a menos que você veja e vivencie o eu em um contexto maior, com motivos e propósitos maiores e significados que você agora atribui a ele, ou para isso importa do que você atribui à natureza de suas criaturas. Vocês negaram muitos impulsos ou programaram outros para que eles cedam se expressar apenas em certas formas de ação. Se algum deles ainda acredita nos eus freudianos ou darwinianos, então você será desconfiado sobre impulsos para examinar a sua própria consciência, com medo de que detritos assassinos possam ser descobertos. Eu não estou falando apenas em termos hipotéticos. Por exemplo, uma mulher esteve aqui recentemente. Ela se preocupava com sua condição de sobrepeso e estava deprimida com o que ela considerava como sua falta de disciplina em seguir dietas. Em sua consternação, ela visitou um psicólogo, que lhe disse que seu casamento pode, de alguma forma, ser parte do problema. A mulher disse que nunca mais voltou. Ela tinha medo de descobrir dentro de si um impulso enterrado para matar o marido ou para acabar com o casamento, mas ela tinha certeza de que seu excesso de peso ou sua condição escondia algum impulso infeliz. Na verdade, a condição da mulher a escondia de seu impulso primário, comunicar-se melhor com ela, com o seu marido, para pedir-lhe expressões definitivas de amor. Porque ele não a amava tanto quanto ela o amava? Ela poderia dizer que era porque ela estava acima do peso, afinal, pois ele estava sempre comentando negativamente sobre sua opulência carnuda, embora ele não usasse tal frase simpática. Ele não conseguia expressar seu amor por ela nos termos que ela desejou,
pois ele acreditava que as mulheres o fariam, se permitindo destruir a liberdade do homem, e ele interpretou a necessidade natural de amor como uma infeliz demanda emocional. Ambos acreditavam que as mulheres eram inferiores e, sem saber, seguiram um dogma freudiano. As ideias de que falamos então estão intimamente conectadas com sua vida. O homem apenas menciona e nega seus impulsos pessoais com frequência. O homem mencionado apenas nega seus impulsos pessoais com frequência. Às vezes ele nem mesmo está ciente deles, tanto quanto eles envolvem a expressão de afeto ou amor para sua esposa. Nas áreas em que você reduz seus impulsos, ao serem reconhecidos, você fecha probabilidades e impede novos atos benéficos que deles mesmos o tiraram da sua dificuldade. Você impede a mudança. Mas muitas pessoas temem que qualquer mudança é prejudicial, já que elas foram ensinadas, afinal, que deixaram sozinhos seus corpos ou suas mentes ou seus relacionamentos estão fadados a se deteriorar. Muitas vezes, portanto, as pessoas reagem contra elas próprias, não possuindo o ímpeto para alterar as situações ruins. Elas vivem suas vidas como se fossem de fato limitadas em experiência, não apenas a uma breve vida, mas uma vida em que são vítimas de sua química, membros acidentais de uma espécie arruinada que é assassinada em sua essência. Outra mulher encontrou uma pequena ferida no seio. Lembrando bem a enxurrada de sugestões negativas que passa pela medicina preventiva, os anúncios de serviço público sobre o câncer, ela estava cheia de pressentimentos. Ela foi ao médico, que lhe disse que ela não acreditava que houvesse algo errado. Ele sugeriu raio-x, no entanto, apenas para estar seguro sobre o que ela não tinha nada. E então seu corpo foi tratado com uma dose basicamente desnecessária de radiação em nome da prevenção. Não estou sugerindo que você não vá ao médico nessas condições, porque o peso de suas crenças negativas sobre seus corpos geralmente torna muito difícil para você suportar essas incertezas sozinhos. No entanto, tais ações falam muito alto de suas crenças em massa envolvendo a vulnerabilidade do eu e de sua carne. Para mim, é quase inconcebível que, da sua posição, algum de vocês consideram seriamente que a existência da sua requintada consciência pode possivelmente ser o resultado de um conglomerado de produtos químicos e elementos reunidos por um universo acidentalmente formado, e logo desaparecerão. Muitas mais evidências estão disponíveis para você, a ordem da natureza, o drama criativo de seus sonhos, que projetam sua consciência em outros tempos e lugares. A própria precisão com que você espontaneamente cresce, sem saber como, de feto a adulto, a existência de temas heróicos e buscas e ideais que permeiam a vida até mesmo do pior canalha, tudo isso dá evidência do contexto maior em que você tem o seu ser. Se o universo existisse como você tivesse dito que existe, então eu não estaria escrevendo este livro. Não haveria caminhos psicológicos para conectar meu mundo e o seu. Não haveria extensões do eu que lhe permitiriam viajar uma tal distância psicológica para aqueles limiares da realidade que formam o meu ambiente mental. Se o universo fosse estruturado como foi-lhe dito, a probabilidade da minha existência seria zero, tanto quanto você. Não haveria cargas não oficiais para Hubert seguir para conduzi-los das crenças oficiais de seu tempo. Ele nunca teria reconhecido o impulso original de falar por mim, e minha voz não seria ouvida em seu mundo. A probabilidade de que este livro estivesse em si teria permanecido não concretizada. Nenhum de vocês estaria lendo isso. O mundo de massa é formado como resultado de impulsos individuais. Eles se encontram e fundem-se e formam plataformas de ação. Agora, vamos voltar novamente à nossa discussão de impulsos, em conexão com ações prováveis. Você vive cercado de impulsos, você deve fazer inúmeras decisões em suas vidas, deve escolher carreiras, companheiros, cidades de residência. A experiência pode ajudá-lo a tomar decisões, mas você toma decisões muito antes de você ter anos de experiência atrás de você. No geral, esteja ou não consciente disso, para alguns de vocês, vocês têm a consciência de suas vidas, têm uma certa forma psicológica. Essa forma é formada por suas decisões.
Você toma decisões como resultado de sentir impulsos para fazer isso ou aquilo, para atuar de uma maneira ou de outra, em resposta a considerações privadas em relação às demandas aparentemente colocadas sobre você por outros. Na vasta arena dessas inúmeras probabilidades abertas para você, é claro que você tem algumas orientações. Caso contrário, você sempre estaria em um estado de indecisão. Seus impulsos pessoais fornecem essas diretrizes, mostrando você a melhor forma de usar probabilidades para que você cumpra seu próprio potencial, para tirar-lhe assim a maior vantagem, e ao fazê-lo, fornecer ajuda construtiva para a sociedade em geral. Quando você é ensinado a não confiar em seus impulsos, você começa a perder seus poderes de decisão e, em qualquer medida envolvida nas circunstâncias, você começa a perder seu senso de poder porque tem medo de agir. Muitas pessoas, em um dilema de indecisão, escrevem para Hubert. Tal correspondente pode lamentar, por exemplo, não sei se o que devo fazer ou que direção seguir, acho que poderia fazer da música minha carreira, eu sou dotado musicalmente. Por outro lado, sinto uma inclinação para a psicologia. Não tenho prestado muita atenção à minha música ultimamente, já que estou tão confuso. Às vezes penso que poderia ser professora, enquanto isso estou meditando e esperando que a resposta venha. Esta pessoa tem medo de confiar em qualquer impulso suficiente para agir de acordo com ela. Todos permanecem em atividades igualmente prováveis. A meditação deve ser seguida de ação e a verdadeira meditação é a ação. Essas pessoas têm medo de tomar decisões porque elas têm medo dos seus próprios impulsos e alguns deles podem usar a meditação para entorpecer seus impulsos e, na verdade, impedir a ação construtiva. Os impulsos surgem em uma resposta natural, espontânea e construtiva às habilidades, potenciais e necessidades da personalidade. Elas são entendidas como forças dirigentes. Felizmente, a criança geralmente anda antes que tenha idade suficiente para aprender que os impulsos são errados. E felizmente, os impulsos naturais para a exploração, crescimento, realização, ação e poder são fortes o suficiente para dar-lhe o trampolim necessário antes de seus sistemas de crença começam a corroer a sua confiança. Você tem no adulto físico corpos. O padrão para cada corpo adulto existia no feto, que novamente, felizmente, impulsivamente seguiu sua própria direção. Ninguém disse que era impossível crescer de uma célula minúscula. Muda isso para um organismo minúsculo em vez de uma célula, para uma estrutura adulta complicada. Que pernas minúsculas, esguias, finas e fracas vocês todos já tiveram no ventre de sua mãe. Essas pernas agora escalam montanhas, percorrem avenidas gigantescas, porque seguiram seus próprios impulsos e formas. Até mesmo os átomos e moléculas dentro deles buscavam suas próprias probabilidades mais favoráveis. E em termos que você não entende, mesmo aqueles átomos e moléculas tomaram suas próprias decisões como resultado de reconhecimento e seguindo essas faíscas impulsivas em direção à ação, que são inerentes a toda a consciência, qualquer que sejam seus status em seus termos. A consciência tenta crescer em direção ao seu próprio desenvolvimento ideal, que também promove o desenvolvimento ideal de todas as organizações em que fazem parte. Voltamos então à questão do ideal e de sua realização. Quando e como seus impulsos afetam o mundo? Novamente, qual é o ideal, o bom impulso, e por que parece que sua experiência é tão longe desse ideal que parece ser mau? Fim do capítulo.